Então, pessoal, vamos agora para o nosso último exemplo. Ele já é um exemplo mais numérico, diferente dos que fizemos até agora. Nele a gente tem essa viga aqui, que ela tem uma carga distribuída. E reparem só que ela é uma carga distribuída triangular mais retangular. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai ter dois tipos de carga distribuída, uma retangular e uma triangular, sendo que a retangular, ela vai ter uma altura de 2 kN por metro, enquanto a triangular, ela vai ter uma altura de 6 menos 2, ou seja, aqui vai valer 4 kN por metro. Então, redefinir essas cargas e analisar como que está distribuído é o nosso primeiro passo a se fazer quando a gente tem esse tipo de viga. Bom, agora nós vamos determinar as forças resultantes dessas cargas distribuídas, dessas forças distribuídas. Lembra que eu falei no exercício passado que a carga distribuída, a gente encontra a força dela através de uma área? Então, para essa parte retangular da carga, a gente vai calcular a área para encontrar a força pontual, a carga concentrada em um ponto. A área de um retângulo é base vezes altura. A base aqui seria 18 e a altura aqui seria 2. Portanto, 18 vezes 2 dá 36 kilonewtons, não quilonewtons por metro, porque agora a gente encontrou a nossa força resultante, a nossa carga pontual, que corresponde a essa parte aqui da carga distribuída. De forma análoga, encontraremos a força resultante da carga distribuída triangular, né? Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 18, a altura da carga triangular a gente determinou e é 4 sobre 2. Quando a gente faz essa conta, a gente encontra 36 kN também para a força resultante dessa carga distribuída aqui, certo? E essas cargas, cargas pontuais, né? Essas forças resultantes que a gente encontrou, elas vão ser sempre localizadas no centro de gravidade. Então, o centro de gravidade da força da carga retangular, ela é na metade do comprimento. Então, é 18 sobre 2 que vai dar o comprimento, o local onde essa carga é localizada. Então, a 9 metros do início, a gente vai ter uma carga pontual. 9 metros vai ser bem aqui no meio. Então, aqui a gente vai ter 36 kN. Enquanto na carga distribuída triangular, ele vai ficar localizado, o centro de gravidade é localizado a 2/3 do início, ou 1/3 do final. Então, a 2/3 do comprimento, a gente vai ter a nossa carga distribuída, a nossa carga pontual, resultante daquela carga distribuída triangular. Então, quando a gente tiver a distância de 12 metros do início, a gente vai ter a nossa carga distribuída triangular. A nossa carga a nossa força resultante triangular da carga, a nossa força resultante da carga distribuída triangular. Então, uma aqui vai estar a 9 metros
enquanto a outra aqui vai estar a 12 metros. Dessa forma, nós conseguimos fazer já as reações nos apoios. Então, a gente faz aqui, a gente sabe que esse apoio é um apoio móvel, portanto, ele vai ter força apenas em Y. Esse apoio aqui, ele é um apoio fixo, ele vai ter força em X e em Y. Esse daqui a gente sabe que vai valer 0, então vamos lá. Mais a Y menos a nossa primeira carga, que é 36, menos 36 mais BY. Então, a Y mais BY vai ser igual a 72 quilonewtons. Agora, nós podemos fazer a somatória do momento em relação ao ponto A. Eu sempre falo pra gente escolher o ponto que tem mais cargas atuando, né? Que nesse caso seria o ponto B. Como a gente sempre faz em relação a A, vou fazer em relação a B agora, pra dar uma mudada e treinada. Bom, lembrando os nossos sentidos, né? Que o sentido horário, ele é negativo e o anti-horário, ele é positivo. Em relação a B, a força, a Y, faz essa viga girar no sentido horário. Portanto, a Y vai ser negativo. E ela está a distância de 18 metros de B. Já a carga aqui de 36 kN em relação a B vai fazer essa viga girar no sentido anti-horário. Então, ela vai ser positiva. E a distância que ela tá do ponto B é 9, né? Que é essa distância aqui. A outra também vai ser positiva. E a distância que ela tá vai ser 18 menos 12. Então, ela vai estar a 6 metros do ponto B. Igualamos a 0. E fazemos esse cálculo isolando a Y. Bom, após fazer esse cálculo, a gente tem que a Y é igual a 30 quilonewtons. E agora a gente pode isolar aqui BY para descobrir o valor dele. BY é igual a 72 quilonewtons menos 30. Então, BY vai ser 42 quilonewtons. Bom, agora vamos fazer a parte do momento fletor e força cortante. Para isso, vamos pegar aqui esse trecho da viga. Vamos fazer um corte aqui, vamos pegar esse trecho aqui. A equação desse trecho, ela vai servir para qualquer distância desse trecho, certo? Então, ela vai servir para quando a gente estiver nesse ponto aqui, nesse aqui. Por isso que a gente vai pegar exatamente esse trecho aqui. E então, a gente vai fazer diferente daqueles que a gente fazia trecho por trecho, né? Pegando sempre antes da força.
Então, vamos fazer aqui o nosso rascunho, ilustrando apenas aquele trecho. Aquela distância ali de 18, a gente não tem mais. A gente vai fazer um corte aqui e a gente vai ter uma nova distância. E como a gente não sabe qual é o valor dessa nova distância, vamos chamar de x. Enquanto aqui a gente vai ter a y, que vai continuar valendo 30 kilonewtons. E nós vamos ter ali a nossa força resultante pontual que a gente calculou. Só que essa força resultante pontual que a gente calculou, ela servia apenas para quando a gente tinha esse comprimento de viga aqui, 18. Aqui a gente não tem mais 18, então a força ali vai ser diferente, certo? Então, a gente vai ter aqui que recalcular a força pontual, né, de 36 kilonewtons para quando a gente tem apenas este trecho de viga, apenas esse trecho X. Então, eu vou redesenhar aqui o que nós temos. A gente tá pegando esse trecho aqui, certo? Aqui a gente vai ter uma força que nós não sabemos, mas como ela é triangular, né? Essa parte aqui, ela é triangular. Quando a gente tem uma força, uma distribuída triangular, a força pontual aqui, a altura dela, ela varia conforme o comprimento. Então, a gente pode chamar essa força aqui de FR3, que vai ser a nossa força resultante 3. E essa força resultante 3, a gente vai usar ela para calcular a força pontual, que vai ser a força resultante 2. E essa força e essa carga distribuída retangular aqui, ela vai nos dar uma força resultante que a gente pode chamar de FR1. Então, a gente precisa calcular essas três forças. Como eu falei, a força, né, que é a altura aqui, ela é em função da distância. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter força, né, que é a nossa altura, sobre o comprimento, vezes x, que vai nos dar a nossa força FR3. Por quê? Porque vai variar conforme o comprimento, né? Aqui a gente vai colocar um comprimento qualquer que tiver ali na viga, entre 18 metros. A nossa força total, ela é de 4 kilonewtons, que a gente tinha determinado antes, né? 6 menos 2, que daria o 4. O comprimento é 18 vezes x, que é o ponto aqui que a gente quer encontrar. A gente pode simplificar isso daqui por 2. Então, nossa força resultante, que é a nossa nova altura da nossa carga triangular distribuída, vai ser 2 sobre 9 vezes x. Dessa forma, a gente tem que aqui vai ser 2 sobre 9 vezes x. E aqui vai ser o quê? A gente tinha que ela era... A gente tem aqui uma carga que ela é constante, né? Ela é retangular durante toda a viga. Então, aqui continua sendo 2. E a nossa força resultante FR1, ela vai ser como uma carga retangular, base vezes altura. A base aqui vai ser x, né, porque é o nosso novo comprimento. E a nossa nova altura, que não é nova, né, ela é constante, é 2. Portanto,
R1 vai ser igual a 2. Enquanto aqui vai ser igual a 2x, na verdade, né? 2x. Enquanto aqui o FR2 é a força resultante da nossa carga triangular distribuída. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A nossa base vai ser x. A nossa altura, a gente usa a altura aqui do triângulo, que é 2 sobre 9 vezes x divididos por 2. Aqui, né, vai dar 2x ao quadrado sobre 9, divide por 2, tem um ninja aqui que é 1, faz os extremos pelos meios, e a gente vai ter que vai ser 2x ao quadrado sobre 18. Isso a gente ainda pode simplificar por 2 em cima e embaixo. Isso vai dar x ao quadrado sobre 9. Então, a nossa força FR2 vai ser x ao quadrado sobre 9. Agora que a gente ressignificou as forças para apenas este trecho da nossa viga, a gente pode fazer o momento, o cálculo, né, do momento fletor e da força cortante. Então, a somatória das forças em Y vai ser mais 30 menos FR1, que é 2x, menos FR2, que é x ao quadrado sobre 9, igual a menos V, né? Que a gente esqueceu, mas a gente tem que pôr sinal aqui para baixo e o momento no sentido anti-horário para ele ficar positivo. Menos V e a gente iguala a 0. Esse Vzinho a gente isola ele e a gente vai ficar com V igual a 30 menos 2x menos x ao quadrado sobre 9. Essa daqui vai ser a nossa equação da força cortante. Agora, vamos para o momento sempre em relação ao corte, e essa força aqui de 30 kN na ponta, ela vai fazer a nossa viga girar no sentido horário, portanto, ela vai ser negativa. Então, vai ser menos 30 vezes a distância em relação ao corte, que é x. Essa força FR1, ela vai fazer a nossa viga girar no sentido anti-horário, portanto, ela vai ser positiva. E ela vale 2x, e a distância que ela tá do corte é o quê? Aqui, ela é uma força que ela é resultante daquela carga distribuída retangular. Então, o centro de gravidade dela vai ser exatamente na metade, porque é retangular. Então, ela vai ter uma distância x sobre 2 daqui e outra distância x sobre 2 daqui, né? Ela é essa daqui. Vai ser uma distância x sobre 2, aqui tá fora de escala, mais é x sobre 2. E essa força FR2, ela também vai ser positiva. E ela vale x ao quadrado sobre 9. A distância dela, como é uma carga resultante de uma carga triangular, quando a gente precisa do centro de gravidade do triângulo, a gente usa 2/3 de x desta ponta, né? 2/3 do início e 1/3 do final. Então, como a gente está fazendo o momento em relação ao corte e em relação ao final, a gente vai usar essa distância de 1/3 do final. Então, vai ser 1/3 de x mais m, que a gente sempre tem ali no final, e iguala a 0. Agora, a gente precisa isolar esse m, então, tudo isso daqui vai passar para o outro lado com o sinal invertido. Então, vai ficar mais 30x menos 2x ao quadrado sobre 2, menos, aqui a gente vai ter x ao cubo sobre 3 vezes 9, que vai dar 27.
essa daqui vai ser a nossa equação do momento. E assim como a equação de força cortante, ela vai depender de x, ou seja, ela vai depender da distância aqui da viga. Vamos então finalizar aqui com os nossos diagramas, começando pelo do corpo livre. A gente vai ter duas forças aqui nas pontas, sendo uma de 42 e outra de 30 kilonewtons, e duas forças, né? Uma aqui que corresponde ao valor de 36 e outra aqui também de 36. Bom, vamos agora para a força cortante. Vamos fazer então quando o x vale 0 no início, né? Vai ser 30 menos 2 vezes 0, menos 0 ao quadrado, né? Isso vai dar 30 no início. Quando o x vale 9, né? Quando a gente encontra a primeira carga, vamos ver agora então. Agora, quando x vale 12, a penúltima carga, agora no final, bom, então, o nosso diagrama de força cortante, ele vai ser assim. Ele começa ali em 30, depois ele vai ali para 3, ele passa pelo 0, chega em menos 10 e termina em menos 42. Então, ele vai fazer algo mais ou menos assim. Aqui ele vai passar, aqui vai ser menos... Vai ser mais ou menos assim. Aqui ele começa em 30, aqui já vai ser o ponto em que ele vai valer 3. Antes de chegar nessa carga aqui, ele já atinge o 0. Ali, nessa carga, ele vai valer menos 10.
E aqui ele acaba em menos 42. E agora, pro momento, né, a gente vai ter no início que vai ser 0 e no final também vai ser 0. Vamos fazer então para as distâncias de 9 e 12. Bom, então nosso diagrama de momento fletor, ele vai ser mais ou menos aqui. É importante ressaltar que ele não vai atingir o momento máximo aqui em nenhuma dessas cargas. Ele vai atingir o momento máximo entre essas cargas. Ele começa e termina em 0. Aqui a gente sabe que o momento é 1,62 e aqui é 1,52.